Fala família Tchê, tudo bem com vocês? Então vamos para o vídeo 6, né? Continuando a minha história. Como no vídeo anterior vocês viram que o Fausto esteve aqui, começou mudou o meu manejo. Mudou gaiola, mudou o jeito, mudou a minha sementeira. Acrescentei mais painço alemão, arroz cateto, passo de verão, que é o que eu notei na natureza, que o cardeal mais comia, né, a semente. Passo de verão, como eu expliquei, é um capim que nasce no meio do arroz aqui, que não é aproveitado, tem uma sementinha, o passo de verão. E a farinhada que ele me ensinou. Na época nós não tinha, existia a farinha láctea, que ainda tem, eu acho, até hoje. Farinha láctea, ou Neston, que tinha antigamente. Era a base, bolacha Maria, né? Nós triturava aquela bolacha Maria até deixar uma farinha e ovo, né? Cozia o ovo e esmagava e misturava tudo. Então aquilo dali era a farinhada que a gente dava para os cardeais na época, né? Ou o milho moído que eu dou até hoje. E lá na frente eu vou falar sobre o milho e como é muito bom, principalmente para esquentar e no inverno. E como a farinhada é boa também para passos de competição, para pássaros reprodutores, que são os atletas, tanto o galador quanto o passo de competição. E como eu falei no vídeo antes, eu disse que o nível do criador não se baseia no poder aquisitivo dele, tá? Se baseia na percepção, na paciência, na inteligência, tá? E na alimentação balanceada. Porque pássaros de competição são exigidos, são provocados ao extremo, ao estresse. Como um atleta de maratona, ele tem estresse tanto mental quanto físico, tá? Quanto fisiológico também, né? Nos músculos, tudo, porque repetição, pressão, ter que resultado, e o pássaro a mesma coisa, porque para ele tem que defender o território, está sempre nervoso, é como você estiver sempre lutando. Então, indivíduos assim, tanto seres humanos quanto os pássaros, animais, tende a baixar o sistema imunológico muito quando é provocado ao estresse, né? Então, sim, preciso de suplementações, sim, preciso de uma comida balanceada, sim, não pode estar gordo, que tudo isso faz com que baixe o sistema imunológico, eles pegam uma doença, venha a óbito e aí já era. Então, mudei minha sementeira, mudei meu manejo. E principalmente eu sempre fui curioso e perceptivo. Uma coisa que vocês vão ter que botar na cabeça de vocês é que sempre, para tudo, para qualquer segmento, vocês vão ter que ter tempo para pensar, para analisar, para observar as situações. Tanto a situação de lá quanto a de cá. O que é isso, Gaúcho? Situação de lá quanto a de cá. A situação é o seguinte: todo dia que você, exemplo sobre pássaro, todo dia que você vai tratar o seu pássaro, tire 10 minutinhos, 5 minutinhos, observando, senta, vai para trás, deixa ele bem distante um pouco, que ele fique confortável, que ele não esteja fazendo graça para você ou disputando o território porque você está ali. Porque sim, pássaros de competição tem que ter isolamento, tem que morar sozinho. E nessa história vocês vão entender isso que eu estou dizendo para vocês em vídeos lá na frente. Então, lembrando disso, a observação vai ser tudo. A curiosidade vai ser tudo. Lá quando começar a chegar nos Sem Café, que eu penei mais, porque nos cardeal eu tive a sorte de ter o Fausto, um cara que me ensinou tudo,
me botou embaixo do braço. Nos trinca-ferro foi meio diferente, eu tive que montar quebra-cabeça. Não que eu não tive que montar com o Fausto também, mas nos trinca-ferro foi pior. Então, eu conversando com o Fausto sempre foi um cara apaixonado pela espécie, que chega a encher os olhos de lágrimas, conta história de um torneio, de um campeonato que ele ganhou. Então, contando as histórias desse torneio para mim, e dos cardeais, e a emoção, que ele era um cara que vivia garimpando, e ele tinha o campeão dele, ele era um cara que tinha 2, 3 campeão, mas ele tinha um campeão, aquele que ele sabia que ele podia não se preocupar, e os outros. Isso eu peguei dele, tá? E me ajudou muito em ser o maior revelador do estado, da espécie, que foi o seguinte, ele tinha um que eu tenho o meu craque, eu não preciso me preocupar. Agora eu vou garimpar e vou trabalhar duas promessas. Que aí eu consegui com isso não fuçar muito naquele pássaro de roda. E o pássaro de roda, quanto mais sossego ele tiver, até de você que é o manejador. Por que isso, gaúcho? Porque se você começar a notar e isolar um pássaro e ter uma peça só para ele, não ter ele com canário. Eu tenho um cardeal, vou ter um canário, vou ter um azulão, vou ter uma fêmea, vou ter uma cocotinha do norte. Não, ele. Vou ter um gato, um cachorro. Não, ele. Tá? Você vai notar quando adentrar na peça, vai ser... Adentrou um predador, adentrou um outro da minha espécie, eu tenho que disputar o meu território. Tu vai ver que o comportamento vai ser outro. Tem uns que é casalo com o cara, travo, falando entre café, por exemplo, quando tu entra na peça. O cardeal floreia o tempo todo. Tem outros que desafiam, tem outros que cantam porque te tiram para macho, tem outros que tiram para fêmea, casalo. Tá? Então, eu comecei a notar e perguntar nessa história do Fausto que ele tinha os campeões dele, um morava em cada casa. O Benord na loja, o número 2, por exemplo, ele tinha o Billy, que era outro campeão na casa dele. Depois ele tinha outra promessa que era sei lá, não me esqueci o nome, na outra casa da mãe dele. Ele tinha, assim era espalhado, que nem eu tenho meus trinca-ferro hoje. Eu não tinha essa daí porque eu dizia pra mim, isso é uma frescura, meu. Isso é uma bichice, uma frescura. Que nem muita gente diz, cara, esse cara tá falando merda, como é que eu moro num apartamento, eu gosto de coleira, eu gosto de azulão, eu gosto de ter café, eu gosto... Como é que eu vou ter espalhado, vou ter um... Cara, ou tu quer roda, ou tu quer baderna, tá? Isso daí você vai ter sempre que decidir você mesmo, não é eu, é você. Eu quero roda, eu quero baderna. Não, mas eu vou conseguir fazer isso. Vai conseguir que teu passo cante assim no bolo? Vai, eles vão se acostumar, mas o máximo do teu passarinho tu não vai conseguir tirar nunca. E a regularidade, deixa ele sempre em alto nível e regular, tá? Daí eu comecei a ver que era tudo só, que de repente um novo, uma promessa, ele deixava 2 de dupla. Mas pra mim era uma frescura isso daí. Assim como era uma frescura a visita. Eu via que ele não visitava com os pássaros dele. Sim, na época não tinha torneio para aprontar, sim, mas aquele pássaro de competição eu via que mesmo quando eu levava um lá, ele escondia aquele. E eu comecei a perguntar o porquê, ele é um cara bom de coração me dizer, me explicar, como eu expliquei para vocês, para não tirar o passo do assobio, como o cardeal tem 3 cantos. Cada vez mais brabo que tu deixar ele, menos assobiar ele vai passar para os outros cantos que não vale. Como o trinca-ferro vai brigar, vai morder um anel, como um coleiro vai brigar, como um azulão vai brigar, como um canário vai brigar ou currinchar, entendeu? Então, eu comecei a notar isso daí, e ele sempre me explicar e me chamar a atenção, e os meus pássaros juntos, eu passeava direto, era 24 horas dentro do carro, porque eu não tinha o que fazer, eu só estudava, 24 horas dentro do carro, era mato, era visita,
E os cardeal viraram uns leão, onde tu botava, cantava, e se aduplava. É uma espécie que se adupla, que aceita e rende em roda. Se tu tem um pátio grande e abrir um do outro, ter um ou dois, que nem eu, porque a minha casa é grande, meu pátio é grande, eu ter um ou dois, até quatro, cheguei a ter, como vocês vão ver no vídeo aí no meu canal, Roda de Campeões. É um dos primeiros vídeos do meu canal aí, vocês vão ver cardeais, Roda de Campeões, vão ver os meus quatro quartetos fantásticos que eu tinha aí, que era o Fala Grossa, Tchê Louco, The Flash e Papaléguas. E vou contar a história desses campeões todos aí para vocês também, como que são da comunidade. Tá? Mas voltando no vídeo, eu via que o Fausto isolava, eu via que ele me chamava atenção e aquilo não me cabia. E também que eu comecei a ver nas histórias deles que os cardeais dele de roda, que davam em roda, como eu disse para vocês, eu não tinha como comprar na época os campeões, então eu tive que garimpar, porque embora eu tendo minha família tendo poder aquisitivo, meu pai, a minha mãe, jamais os preços que falavam em bicho de roda, gastar um dinheiro naquilo, acreditar que um passarinho, entendeu? Como eu disse, leis eram outras, né? Hoje só cabe a criatório comercial, né? Mas eu tive que garimpar, e é isso que vocês, muitos que não tem como, pode garimpar, porque é aquilo que eu digo no meu lema, os maiores campeões servem de parte de pessoas comuns. Então eu comecei a ver que os cardeais deles, as regiões, não eram a minha, a nossa aqui, onde tem muitos cardeais. E vou explicar depois o porquê. Não eram as nossas regiões aqui, como eu disse no outro vídeo, que as fêmeas nossas eram boas aqui, mas os machos não serviu para que a gente queria, que além de assobiar sequência, porque o cardeal é contado por nota, tá? Por exemplo, ele deu 1, 2, 3, 4 notas, 5. Enquanto ele não parar é contado. Tem cardeais que dá 100, assobiu até parar. Aí deu 100, então a nota ali na ficha, 100 em 15 minutos, olha, já deu 100. Quando ele voltar de novo, entendeu? E os nossos aqui, além de ter a sequência curta de 10 a 12, no máximo 20, eles demoravam a voltar a cantar o retorno de canto, né? Comecei a ver que os cardeais do Fausto eram de regiões de fronteira. Porque aqui onde eu moro, a gente tem fronteira com a Argentina e com o Uruguai, tá? E comecei a ver que eram de regiões de fronteira ou de pampa gaúcho. Como eu disse, as leis eram outras, os criadores antigos, a linhagem, a base deles era o pássaros mateiro. Então comecei a estudar regiões. Como meu pai tinha atacado de alimentos e vendia na região da fronteira, que era Jaguarão aqui, com Rio Branco, que já é Uruguai, eu comecei a fazer cardeais dali. Ia lá nos criadores, adquiria cardeais por fazer e comecei a fazer cardeais dali. Dali então, um desses cardeais, surgiu o Riacho, que foi o primeiro cardeal, o primeiro troféu que eu tirei, como eu disse, 13º, que eu vou achar aqui e vou estar mostrando para vocês, 167 cantos, eu não me lembro, mas está embaixo anotado. Veio esse cardeal, eu fiz aqui, foi o cara mais feinho, ninguém quis, a gente rolhava muito, trocava um pelos outros, trocava. E com esse cardeal eu tive uma grande percepção, que foi também depois com as mutações lá na frente, com meus filhotes que eu tirei, foi que assim, ó, todo filhote que tu amansar primeiro, que tu mostrar o mundo, a gaiola, a capa, o carro, não dá pega, pau. Tu mostrar isso primeiro e ele estourar, vir selar depois disso tudo já manso, é difícil ele dar a volta para trás. É difícil aquele pássaro virar um pássaro corrido, um pássaro, aquele pássaro que estoura manso. E eu notei isso com o manejo, que eu tive da espécie do cardeal, com os filhotes de cativeiro. Bom, então selecionando e estudando as regiões, eu comecei a ver que
que os cardeais não eram do centro aqui da campanha, eram mais do Pampa, das regiões de serra, os melhores. E por que, gaúcho? Porque aqui onde eu moro tem várzea e tem serra, tem dois tipos. Se eu quiser ir para a esquerda, que eu vou para a serra, para a direita eu vou para a várzea. A várzea é terra de arroz, é plano. A serra é morro alto. Então eu via que na várzea existia muitos cardeais e bando. Eles conviviam de bando até época de produção. Então aquelas famílias se misturavam demais e produziam entre elas. E tu sabe que família com família cada vez diminui mais a resistência, e principalmente a fibra. O pessoal que tira mutação usa muito isso daí para ir diluindo a cor e vai se tornando pássaros F1, F2, F3 com menos saúde e com menos fibra. Isso também acontece na natureza. E na serra, por ser mais frio, e não ter tanta abundância de alimentos, porque na serra aqui a gente planta mais é fumo, milho também, mas mais é fumo, tabaco. Existiam poucos. E os poucos que existiam, eles não conviviam um perto do outro. Para ter um outro igual, a mesma espécie, tu tinha que andar 1 quilômetro. Enquanto na várzea eles conviviam harmonicamente, que a espécie do cardeal convive em bando na época de não produção. Eles aceitam igual a coleira. Mas na época de produção não, é um pássaro de muita fibra. Então, assim como o canário. Então, eu comecei a ver que não se misturavam tanto as famílias em região de serra. Por ser mais rígido o clima, tudo, a seleção natural genética só sobrevivia os mais fortes em tudo. E nisso veio o riacho, como eu estava dizendo para vocês, da região aqui. Aí foi o primeiro torneio que eu fui com o Fausto, já conhecia, sabia contar, sabia o que valia e não valia. E para minha satisfação eu tirei 13º lugar, porque o torneio aqui no Rio Grande do Sul, cardeal foi, quando começou os torneios, cardeal azulão era o pássaro-chefe. Trinca-ferro era muito pouco. Tanto que quando tinha torneio de cardeal não tinha outra espécie, era só cardeal de muita gaiola, que tinha 200, 150 gaiolas. Então eles premiavam 30. Para tu conseguir chegar em 13º de 150 gaiolas, 200, para mim aquilo foi uma alegria, como se fosse o primeiro lugar. Tá? E meus troféus, todos eu guardo, todos até hoje, nome de passo e tal. Como vocês já viram em vídeos aí, eu tenho guardado por tudo. Um dia eu vou contar e montar uma partilheira com os principais e com os outros também. Com vocês vão me ajudar a contar. Aquilo para mim foi uma alegria. E eu comecei então dali a me profissionalizar mais e ver que a região que eu apostei foi errônea. No próximo vídeo eu vou explicar isso para vocês, continuando a minha história. Lembrando sempre que enquanto tiver fé me apoiando, não existe imbatível. Vamos levantar o bumbum da cadeira, vamos garimpar com os maiores campeões de pátio, pessoas comuns como você. O pássaro depende de nós, sim, nós não dependemos deles. Então vamos limpar, água filtrada sempre, higiene, alimentação balanceada e limpa. Vamos estar dentro da lei dos órgãos competentes que nos regem. Até a próxima, passarinheiros e passarinheiras, gaúchos e gaúchas.